Pai Senhor, pessoal, seja bem-vindo ao Eu Creio Podcast. Já aproveita e já se inscreve no nosso canal e já aperta um joinha aí para nos ajudar. Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje a gente tem a preciosidade de estarmos aqui com essa joia rara chamada Cleberson, meu líder, meu professor, um amigão. Hoje ele está aqui com a gente, graças a Deus. Falando assim eu até acredito, hein? Ele é formado pela FAESP, seminarista, bacharel em missiologia. Se eu errar alguma coisa, você já me corrige. Pelo Instituto Betel Brasileiro. Eu tô lendo porque são muitas qualificações. Presbítero do setor aqui do 58, coordenador setorial da UMADESP Santana de Parnaíba e vice-coordenador do núcleo da FAESP em Santana de Parnaíba. Seja bem-vindo, Cleberson. Hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre a reforma protestante. Claro que é só um recorte, né? A história ela é muito grande, extensa, né? Muito extensa. Mas, bora lá. Seja bem-vindo. É uma honra estar aqui, muito obrigado. Muito prazer estar ao lado do Matheus aqui. Meu Deus. Nosso aluno, exímio aluno, que se conclui esse período agora. Rafa, obrigado pelo convite também, ao Creio de forma muito especial, sempre parceiros de coração aberto. Vai ser uma alegria bater esse papo aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse divisor de águas na sociedade, na igreja, no mundo moderno, se assim pode se dizer, né? Com certeza. A história ela é tão importante, é um marco na história do mundo que até na escola ensina de um jeito um pouquinho meio torto, mas ensina. Então vamos lá conhecer um pouquinho. Como começou essa ideia da reforma? Qual foi o ponto crucial que iniciou, que teve a ideia de ter a reforma? Bom, a gente conhece muito a reforma a partir de Martim Lutero e dos seus companheiros ali, dos seus contemporâneos, né, que deram sequência. Mas a reforma ela inicia muito antes. Se vocês me permitem, quero voltar aqui para Atos dos Apóstolos. Com certeza. Né, para a gente ter uma perspectiva mais, uma linha do tempo, que eu gosto sempre de fazer quando a gente está com os alunos em sala. A gente tem a igreja que é inaugurada em Atos dos Apóstolos. Essa igreja se torna uma igreja-estado a partir ali da união com o imperador Constantino, né? Todo mundo conhece a história de Constantino, existe muita lenda em torno disso, mas o fato é que a igreja se une com o império. A partir do momento que a igreja se une com o império, ela perde seu papel profético, né? Uma igreja unida com a política perde sempre seu papel profético. Então é uma grande dificuldade que a gente tem nesse sentido. Ela vai passar por um cisma a partir ali de 1300, 1400 depois de Cristo, e depois disso ela vai ser uma igreja corrompida, né? Vai ser uma igreja que ela vai vender cargos políticos, vai vender pedacinhos de terreno no céu com certidão. Então você compra, tem direitos ali, algumas certidões. E no meio disso nós sempre vamos ter alguns irmãos, alguns fiéis, sejam dentro da igreja, fora da igreja, que vão olhar e vão criticar essa estrutura da igreja. Só que dentro dessa época, ali por volta de 1300, esses irmãos não têm muita força na sua fala, e até mesmo a própria época, o tempo em que eles estão vivendo não é muito favorável para que a reforma venha a explodir. Vou citar aqui alguns nomes que eu trouxe. Nós vamos ter Catarina Sena, vai ser uma mulher, uma freira. Ela vai ter vários momentos espirituais, visões, e vai denunciar os abusos da igreja. Infelizmente não vai muito para frente, não vai ter um caminho muito grande. A gente vai ter o John Wycliffe, que também vai fazer um papel muito grande, vai traduzir a Bíblia para a língua inglesa, o que nós não tínhamos naquela época, porque a Bíblia era toda nas línguas originais ou em latim, a missa era feita em latim, então o povo não tinha acesso à informação, não tinha o menor conhecimento. E a gente vai ter o grande percussor, o pré-reformador, que é o John Hus, que vai pregar contra o que havia também na igreja e vai ser queimado, né? Vai ser morto, incendiado. E as testemunhas vão dizer a frase famosa de John Hus: queimam um cisne hoje e daqui a 100 anos surgirá alguém que eles serão incapazes de queimar, que vai ser Martim Lutero, que surge ali 100 anos posterior, por volta de 1500, 1514, 1517, explode a reforma com Martim Lutero, que vai ser um frade agostiniano, né, de ordem agostiniana, e ele vai olhar para a igreja e vai denunciar isso. Então a gente já tem percursores dentro da própria igreja que olham para ela e dizem que não concordam com aquilo que estava vendo. E a gente vai ter Martim Lutero no final da sua história, que lendo o livro de Romanos, né, Romanos lá, capítulo de número 1, verso de número 17,
ele vai ler o texto, fazendo seus estudos e dando aula, e ao ler esse texto ele vai se deparar com a realidade em que ele vivia, né? Então ele vai ler ali, o texto diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nesse sentido, nasce ali um reformador que vai lutar contra as indulgências, que era essa questão de você comprar sua salvação, você poder de alguma forma adquirir esse passe livre para o céu, sem falar que a igreja ela estava plenamente corrompida, né? A gente fala da idade das trevas, a idade média, que foi um período onde a igreja, de certa forma, viveu um momento muito obscuro e foi responsável por diversas mazelas sociais. E a igreja ela tinha tanto poder que os próprios políticos, reis, né, as monarquias, os nobres, eles tinham essa recusa da igreja, do Papa, mandar em tudo, de receber os dízimos, receber até mesmo por causa das indulgências, que eles queriam construir a Basílica de São Pedro, né? Basílica de São Pedro, E sim. aí começaram a arrecadar muito dinheiro e as pessoas eram pobres. Muito pobres. A gente vivia num período ali que está fazendo uma transição do feudalismo para o mercantilismo ou capitalismo futuro. Tem um livro que fala um pouquinho disso, sobre o espírito capitalista. As pessoas elas viviam um estado de miséria muito, muito elevado. E tem até uma cena muito icônica de Napoleão, quando ele é coroado. Ele vai ser coroado pelo Papa, aí o Papa vai colocar a coroa sobre a cabeça dele, ele pega a coroa do Papa e se autocoroa, para mostrar que nem a igreja estava sobre ele. Isso é em função desse histórico de domínio que a igreja tinha sobre a sociedade. Então ela tinha um domínio em todas as esferas, na esfera econômica. Se você pegar, haviam papas que transformar em valores, salários, eles estavam na cifra de milhões de dólares por ano que eles recebiam. Na verdade não recebiam, extorquiam o povo, né? E todo mundo tentando ter um pedaço do céu, receber um pedaço do céu. O pagamento para a basílica era uma forma de você receber a indulgência, a salvação, ou um período mais menor dentro do purgatório, né? Reduziam o seu período dentro do purgatório, e aí você tinha o direito de, ao invés de passar 100 anos, vou passar 50 anos porque dei um dízimo ou uma oferta aqui maior. E, infelizmente a sociedade cadenciava para a miséria. O povo era explorado e os nobres, os burgueses da época se sentiam também explorados. Então tudo isso vai comungar em uma revolta social que vai ser o berço para a reforma, que é esse comparativo que a gente faz. Porque os pré-reformadores, mesmo quando anunciaram as questões equivocadas que haviam dentro da igreja, não conseguiram exercer uma reforma, e quando Lutero faz a sua denúncia, ele consegue, porque o mundo estava se preparando. Tem um versículo que fala da plenitude dos tempos, né? Havendo a plenitude dos tempos, sim, Cristo se revela. Mas o mesmo acontece na reforma. A gente tem todo um ambiente para que a reforma aconteça. Você tem a imprensa, as grandes navegações acontecendo, o iluminismo vindo à tona, e as pessoas tentando voltar ao estudar o grego, a estudar o original, o que nós tínhamos sem passar por uma leitura prévia. Na verdade, a Bíblia tinha acabado de ser exposta pela igreja, né? Porque a igreja escondia a Bíblia, né? Por ela não ser traduzida, e de certa forma isso estava restrito ao idioma e à igreja, você não tinha como difundir a informação. Todos os reformadores eles vão passar por esse processo. A primeira coisa que eles fazem é traduzir o texto para a língua do povo. Quando eles traduzem o texto para a língua do povo, a imprensa ajuda a divulgar. Pensa-se só que para ter um material escrito você tinha que escrever à mão. Sim. Né? Então imagina você escrever a Bíblia à mão. Meu Quanto Deus. tempo levava? É difícil de se ler ela toda, imagina Não é? escrever toda. Com a própria imprensa você fazia emissões em lotes. Então você juntava as peças, né, que eram como se fosse uma chapa, que você montava a página da Bíblia e você imprimia uma página. Então você tinha que ter uma demanda muito alta para fazer. Sim, sim. E aí a Bíblia foi o principal elemento, né, que levou isso. Levou uma ruptura social, econômica. Enfim, foi o berço para o crescimento da sociedade. Por isso que na minha fala inicial eu falei que é um divisor de águas. Se não fosse a reforma protestante, o mundo seria um mundo caótico. E a reforma, ela foi de certa forma por interesses próprios, né? Porque os nobres, eles queriam achar alguma falha ali na igreja para eles conseguir dentro disso tirar esse poderio que tem na mão do Papa, da igreja, porque eles queriam ser absolutos e não ter que dar satisfações para a igreja ou estar abaixo da igreja também. E todo mundo que se levantava contra a igreja
sempre acabava morrendo ou queimado, ou acontecia alguma coisa para Era que uma aquilo guerra, não né? fosse para frente. Guilhotina, cortem as cabeças, né? Era uma guerra. Era uma guerra. Não se parece, mas... A gente vai ter as guerras santas, que elas vão ser, por exemplo, tem um dos elementos que é a contra-reforma, vai ser a guerra santa, grande parte disso vai ser contra a própria igreja. E dentro da igreja a gente vai ter o movimento que a gente chama de movimento anabatista. O que é isso? No período, a gente vai avançar um pouquinho, depois a gente volta, tá? No período da própria reforma, vai ter alguns movimentos dissidentes, que são movimentos violentos. E aí o movimento anabatista, por exemplo, tinha uma linha que pregava o batismo de crianças, a outra linha não pregava o batismo de crianças, pregava o batismo a partir de uma idade da consciência. Esses movimentos vão chocar entre si e vai ter uma guerra violenta entre eles. O próprio Martinho Lutero, ele vai escrever uma carta dizendo que desconhece esses como irmãos e eles poderiam ser mortos. Então a reforma ela vai trazer essa movimentação, a igreja vai se movimentar de forma violenta contra estes, tanto que vai ter Martinho Lutero vai ser excomungado, vai ter pessoas que vão fugir para outros países, tanto que a colonização do próprio Estados Unidos é irmãos que vão fugir da Inglaterra em função da perseguição e vão colonizar os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos nasce como uma nação protestante. Você tem as nações e estados se formando, as monarquias se consolidando, você vai ter o rei da Inglaterra, que ele vai tentar conquistar o poder, que é o rei que vai fundar o anglicanismo, o rei Henrique III, o rei Henrique VII, ele vai querer primeiro adquirir o seu poder, segundo se separar. Oficialmente ele queria se separar e casar com outra esposa. O seu próprio interesse, né? Exato, interesses próprios. E aí a reforma vem nesse bojo, por isso que eu falo da plenitude do tempo. A sociedade, ela estava em um processo de transformação. Então, e até eu digo isso por quê? Porque muitos acham que o evangelho é uma coisa de pessoas indoutas, pessoas que não têm conhecimento. Porém, a reforma mostra que ela foi feita por intelectuais. A igreja foi quem pilotou esse processo de transformação e de renovação da própria sociedade. E, inclusive hoje, se a gente pega as grandes contribuições que a igreja teve para a sociedade, você pega, por exemplo, o movimento escravagista. A igreja foi quem impeliu contra isso. Ela que lutou contra isso. Entre outras coisas, a própria democracia, né? O Estado laico é um Estado que nasce dentro da igreja para que todos pudessem proferir as fés, seja católica ou protestante. Então ela nasce de um princípio da igreja. Né? Então existem inúmeras contribuições aqui que a gente pode detalhar sobre essa questão do impacto da reforma para a sociedade. E sobre Martinho Lutero, né? Ele não começou já ali dentro da igreja, uma pessoa já que desde pequenininho já estava ali. Né? É o processo, né? Ele na verdade, tinha muito medo de Deus, ele tinha medo da ira de Deus, de pecar, de sofrer tudo o de mal, né? Tanto que ele até falava que odiava Deus porque ele tinha medo do que Deus podia fazer e que Deus era mal. E aí ele tinha todo esse medo, mas ele tinha aquele temor, tipo, mas ele não sai. Ele tem medo, né? Tem raiva de passar por isso. Tanto que ele sofria com depressão, com angústia, porque todas essas coisas oprimiam ele e ele tinha muito medo, né? Até mesmo porque a Igreja Católica, ela oprimiam as pessoas, né? Porque a pessoa com medo faz tudo o que eles querem, né? Então as pessoas, por mais que elas vivam na miséria, elas dão o pouco que elas têm só para não perder, né, a sua salvação, de comprar o seu terreninho no céu. Então, e o que acontece? A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo, né? Esse processo de transformação que acontece com Martinho Lutero a partir da sua conversão ali, que ele tem aquela experiência de quase morte com um raio que chega perto dele, ele se assusta, entrega a sua vida a Deus e passa a ser um monge agostiniano. O que é ser um monge agostiniano, né? Santo Agostinho foi um dos grandes pais da igreja. Quando você estuda patrística, você vai estudar Santo Agostinho. Uma das coisas que Santo Agostinho prega é a soberania divina, que Deus é soberano sobre todas as coisas, e a depravação total do homem, que o homem é um ser pecador, totalmente pecador. Então, a convicção de fé que Lutero vai ter, ela está muito embasada teologicamente. Então, assim, é uma pessoa que ela vai se despertar para o evangelho, como muitos, né? A gente falando aqui, para adolescentes, muitos faltam se despertar para o evangelho, olhar, assim, ter um encontro real com Cristo. Minha mãe que falava muito isso, né? A gente conversando em casa, tem muita gente que ela está na igreja, está no ambiente religioso, assim como Lutero estava, assim como a sociedade em si estava. Todo mundo achava que pagando uma indulgência, cumprindo determinado requisito, rezando tantas Ave Marias e não sei quantos Pai Nossos,
estaria salvo. E, na verdade, o encontro com Deus, ele acontece de forma íntima, pessoal, transformadora, regenera a mente, o coração. O indivíduo, ele realmente nasce de novo. É o texto que a Bíblia diz, né? Que o ser humano, ele nasce de novo a partir desse encontro. E é o que o Martinho Lutero, ele vai passar a vivenciar, um novo nascimento. E aí, né, segue para a academia, e na academia, se deparando com os originais, ele consegue encontrar que o justo vive pela fé e não pelo medo. Andamos não por vista, e sim por fé. Então, quando ele tem o contato com a palavra de Deus, aí ele começa a ver que tudo aquilo que a igreja fala não é exatamente daquela forma, né? Que eles falam de uma forma muito rude, de uma forma muito que causa medo. Simplificando, era uma igreja que olhava para o próprio umbigo e não pelo povo de Deus, né? Apesar que a gente consegue ver que ele se encoraja a partir do momento que ele começa a ter o conhecimento daquilo que ele tinha fé. Ele foi alcançado pela graça, né? Então... Exato. Que vai ser um dos fundamentos da reforma, né? A gente vai falar daqui a pouco das 5 solas, é um dos fundamentos, só pela graça. Que é o que muita gente precisa, porque, olha, se você parar para pensar, a gente tem indulgências de outras formas hoje. Né? Tem crente que acha que não deva fazer o seu processo de consagração, de jejum, de oração, mas nenhum desses elementos é capaz de salvar o homem. O que salva é a graça, é a mão estendida de Deus pelo seu Filho no Calvário. Então, assim, nós fazemos essas disciplinas espirituais, se a gente pode chamar, né? Tem um livro muito bom chamado Disciplinas Espirituais, eu aconselho aí quem quiser comprar depois, a gente deixa aí, os irmãos deixam no comentário para ajudar o povo aí. Disciplinas espirituais. Essas disciplinas espirituais são pra gente, é que nem a oração não serve para Deus, serve pra gente. Sim. A gente se enxerga, um espelho, a gente reflete sobre as nossas vidas e a partir daí Deus nos transforma, que é o que vai acontecer com Martinho Lutero. Ele passa a ter esse convívio, né, e a palavra nos purifica, nos limpa, que é o que ele passa a vivenciar, essa purificação pela palavra, igual Pedro lá, né? Jesus está fazendo a cerimônia do lava-pés. Pedro pergunta, para que isso? Por que fazer isso? E Jesus está falando, olha, você precisa de ser purificado pela palavra. E é o que acontece com Lutero e com todos que vão vivenciar aquele momento ali, né? Tem mais gente que vai passar por esse abrir de olhos que era necessário. A sociedade estava sendo oprimida. Um dos fundamentos do Evangelho, quando perguntam para Jesus Cristo se ele era o Messias, a resposta dele é, vá, João, e diga que os cegos veem, os coxos andam, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Se o Evangelho não é transmitido aos pobres, que é o que a igreja não fazia, imagina, você está na missa em latim, a sociedade analfabeta. Primeiro que a sociedade era analfabeta, então você tinha muito pouca gente alfabetizada. A missa em latim, o povo não falava latim. Né? Você tem até o latim da Vulgata, da tradução da Bíblia Latina para o latim vulgar, mas aquela comunidade muito pobre não fazia a menor ideia. Então eles seguiam seus líderes cegamente. Uma das solas vai ser... pelo temor, né? Sim, vai ser é um medo, né? Porque o temor é uma reverência. Sim. É medo mesmo, assim. É um medo do inferno que não existe. Não que não devamos temer um destino cruel, mas existe a graça. Além da queda, existe a redenção. E aí, a partir disso, Lutero já começou a escrever as 95 teses dele justamente para falar todos os erros que ele encontra nos discursos da Igreja Católica, né? E como que foi a publicação, a escrita, como que foi esse desfecho da história? Boa pergunta, viu? Porque Lutero ele não escreveu só as 95 teses. Tem teses anteriores, existem as 94 teses de Lutero. Como funcionava o debate público, né? Você não concorda com alguma coisa, como é que você faz isso? Você cria suas teses e publica para que outros debatedores, pessoas que se proponham naquele campo de pensamento, leiam, se preparem e te levem para uma discussão pública. Então Lutero, ao ver a questão das indulgências, a questão do poder papal, a influência do Papa, as penitências, as limitações que eram postas para o acesso ao Evangelho e à salvação, ele vai levantar suas teses. Então, nas suas teses, ele vai, uma por uma, elencar, olha, a doutrina de indulgências não é bíblica, por isso, por isso, por isso. O Papa não tem toda a autoridade infalível. Os dogmas pregados pela igreja não têm poder de salvar. A extremunção não possui poder de salvação. E ele vai elencar isso em 95 teses. E aí, essas teses não são escritas na língua do povo, é escrita em latim. Porque a ideia é debater com a igreja que falava em latim. Então ele pega essas teses, vai até o castelo de Wittenberg, na Alemanha, e prega na porta
essas teses. Isso ocorre no dia 31 de outubro de 1517. A reforma ela começa muito antes, né, com pessoas e até mesmo com o próprio Lutero criticando, mas a oficialização do que ele entende que está errado e equivocado é posto ali. Ao fazer isso, ao manifestar dessa forma, alguns dizem que não foi pregado, que foi enviado para o bispado, mas a tradição, a história comum, ele prega isso aí na porta da própria igreja. Por quê? Porque era um convite público ao debate. Então era a forma que Lutero falou, olha, discordo disso e convido todos publicamente para discutirem o tema. E isso não era ofensivo, né? Por mais que De parecia, modo algum. nossa, ele colocou as teses lá na porta da igreja que ofensa. Mas não, era comum. Era a forma de você deixar o recado ali, olha, um recado oficial aqui para quem quiser ouvir. Sem falar que a intenção de Lutero nunca foi dividir a igreja. A intenção de Lutero era uma reforma por dentro. Lutero nunca se propôs a estabelecer uma nova religião, a criar a lógica do protestantismo. A ideia de Lutero é, olha, a igreja tem alguns equívocos, até porque a igreja, de certa forma, era una. Houve o cisma anterior, que vai dividir a igreja em igreja do Oriente e igreja do Ocidente, mas a igreja em si ali era uma. Essa igreja que era uma, a ideia de Lutero é, olha, nós temos alguns equívocos aqui, vamos resolvê-los? O papado, infelizmente, não interpreta da mesma forma, manda Lutero se retratar, Lutero não se retrata e é excomungado. Ao ser excomungado, a partir daí nascem protestos e por isso nascem os protestantes. E aí foi nesse momento também que ele foi, até uma coisa meio cinematográfica, né, que ele é sequestrado e aí é levado para um outro lugar e aí é a partir dali que ele começou A traduzir a Bíblia. traduzir a Bíblia. Porque imagina só, uma igreja que tem o poder sobre muitas coisas, principalmente sobre a cabeça do povo, conseguir enxergar que tem uma pessoa prestes a mostrar para o povo que aquilo está errado. E aí foi, só para registrar, o Frederico, né, que sequestrou para salvar a vida dele, não foi um sequestro negativo. Estilo Paulo sendo né? tirado no cesto da cidade, né? Para poder ser Foi salvo. e aí a partir dali ele traduziu a Bíblia, né, para a língua nativa, que era Vai escrever o alemão. inúmeros outros folhetos, né, que era a forma de se comunicar com o povo. Vai escrever livros polêmicos, inclusive, né? Depois a gente pode falar um pouquinho do lado negro de Lutero. Vai escrever alguns livros muito polêmicos, mas vai dar o impulsionar da reforma. E isso começa a acontecer em outros países, né? O culto também começa a ser diferente, né? Ele começa a fazer um culto mais... Começa. Certo. Tem um livro chamado Conversas à Mesa com Lutero, que é um compêndio de toda a história de Lutero e o diário dele. Lutero era músico. Então Lutero, por exemplo, vai introduzir a música no culto. Vai ser uma briga que ele vai ter com Calvino, porque Calvino não é muito dessas coisas. Então ele vai introduzir a liturgia, vai mudar para ser uma liturgia mais acessível. A questão da iconografia que a gente chama, que são as imagens no templo, as imagens no culto, também começa a ser reestruturada a partir daí. Então, por quê? Porque o culto tem que ser acessível. O culto, a ideia, por exemplo, uma coisa... a ideia de púlpito, de altar, e o povo ali é a ideia exatamente de um rei, de um imperador, diante de uma multidão. Então essa lógica ainda é uma lógica bem arcaica que Lutero começa a reestruturar. É claro que fica assim na posição de fala, na posição daquele que é o orador, mas o público começa a ter um acesso maior à palavra, inclusive ao acesso pastoral, que a figura do pastor começa a renascer a partir daí. E aí já dá para pular um pouco na história e ir lá para Eurico, como que pronuncia? Que é bem difícil. Zwingli, fala Zwingli que tá mais fácil. Antes ainda do Calvino, ele veio primeiro, não foi? Na história, ou foi coisas simultâneas? Elas acontecem de forma simultâneas. Zwingli ele nasce um pouco antes que Calvino, mas elas são simultâneas. Na verdade, a gente vai ter John Knox na Escócia. Então ele vai estar ali desenvolvendo a reforma na Escócia, porque todos concordam com as ideias de Lutero que se tornam públicas. E aí se propaga para a sociedade comum. Então vai ter John Knox na Escócia, Lutero está na Alemanha, John Knox está na Escócia, João Calvino é francês, começa na França, mas foge para Genebra em função da perseguição, e aí a gente vai ter a maior reforma que vai existir. Genebra vai ser transformada, Genebra assim, vai ser o maior exemplo, tanto que a gente vai ter a Bíblia de Genebra, que vai ser produzida nesse período, é uma Bíblia que a gente tem até hoje, é uma Bíblia de vertente presbiteriana, mas é uma das melhores Bíblias que eu já tive contato nesse sentido. E para vocês terem noção, vão dizer que eles vão, assim como acontece com Jonathan Edwards, e depois no período lá dos grandes avivamentos, o avivamento da Irlanda,
a sociedade vai ser mudada. Então, por exemplo, a partir do púlpito, Calvino ele vai estruturar a reforma e vai implementar saneamento básico, vai criar creches em Genebra. Os juízes vão distribuir luvas brancas para que o povo... Porque a sociedade vai ser uma sociedade de paz a partir dos púlpitos. E diferente de Calvino, diferente de Lutero e João, Calvino, ele é, como é que eu posso dizer, um pouco mais... Político. Mais político e, de certa forma, ele consegue teologicamente estruturar mais as suas ideias. Ele faz a ruptura total com o catolicismo. Lutero, ele tenta fazer a reconstrução. Calvino não. Calvino já nasce com a ideia do protestantismo. Então, a lógica protestante nasce a partir de Calvino. Aí a gente vai ter, então, Calvino ali já entre França e Genebra. A gente vai ter o Zwinglio, que vai estar em Zurique, então na Suíça. E a gente vai ter o Henrique VII, que vai estar mais especificamente na Inglaterra, fazendo ali a sua grande transformação, que vai dar origem ao anglicanismo. A partir de Calvino nasce o calvinismo e as igrejas de confissão presbiteriana, né, que são os presbiterianos hoje que nós conhecemos. Esses vão estar de forma simultânea atuando, eles são os grandes pilares, os pais da reforma, porque vão vir nessa onda de transformação da própria Igreja Católica. E como foi assim a Igreja Católica, sabendo que todo esse poder que eles tinham está ameaçado porque em várias partes do mundo estão tendo reformadores, pessoas que estão indo contra tudo que eles pregam? A Igreja Católica, o que ela vai fazer? Ela vai passar por um processo de reforma interna. E aí esse processo de reforma interna vai culminar naquilo que a gente chama de contra-reforma. Então ela vai passar por uma série de análises, vão nascer heresias a partir daí, inúmeras heresias, né? Então a extrema-unção vai ter poder salvífico, a questão do purgatório, a gente vai ter a instituição da Companhia de Jesus, que são os jesuítas que vão inclusive vir para o Brasil, porque só para contextualizar, o Brasil está sendo descoberto nesse período, né? Sim. Tanto que a gente vai receber protestantes fugindo da França, que vão ser os primeiros protestantes a chegarem no Brasil e serem mortos, que vão fazer a Confissão de Guanabara. Depois dei uma pesquisada na Confissão de Guanabara. Eles vão chegar no Brasil, vão ser mortos, e a Confissão de Fé de Guanabara, que é a primeira confissão brasileira, é o atestado de morte deles, porque eles tinham que dizer, fazer uma declaração o porquê eles estavam, o que eles criam e por que eles estavam sendo condenados. Era a defesa deles. E aí se torna a Confissão de Fé de Guanabara, que eles vão ser assassinados. O de Santo Ofício? O Tribunal de Santo Ofício vai ser a Inquisição. Vai ser o pessoal da Inquisição. Esse Tribunal de Santo Ofício vai vir depois. A Companhia de Jesus vai ser o braço de evangelização que a igreja vai fazer. Ela vai falar o seguinte: reformulamos os nossos conceitos, reformulamos as nossas bases. Eles abriram mão das indulgências de umas coisinhas só para dizer daqui mudou. Fizeram a reformulação e falaram: agora a gente vai voltar a catequizar o mundo. E aí criam uma companhia missionária, que é os jesuítas. Aí mandam eles nas embarcações. Por quê? A Europa está fechada. A Europa se tornou protestante. Sobra o quê? As Américas. Então eles começam a vir para as Américas tentando transformar as Américas. Então, olha que louco, hein, gente? Os jesuítas são resultados da contra-reforma de algo que já tinha acontecido na Europa. Nós fomos colonizados e evangelizados por uma igreja que já estava vivendo um processo reacionário. Eles foram primeiro para Portugal, porque a história do Brasil são os portugueses que fizeram... Mas eles passaram de lá ou já estava tudo ali naquele miolo e eles só... É que na verdade já tinha fizeram sido descoberto o Brasil, né? O Brasil estava sendo descoberto, e aí o que eles aproveitam? O crescimento com o processo mercantil. Então está tentando se descobrir a Índia, né, buscar novos recursos, nova fonte, porque o sistema econômico havia sido transformado. E aí a Igreja Católica, apropriada ao poder, ela faz o quê? Ela envia junto com essas embarcações pessoas para catequizarem esse mundo novo. O índio, que não tinha alma, tinha que ser catequizado, o africano, esse novo universo, que é um universo que não tinha contato antes. Então, dentro desse processo de contra-reforma, vai ter os jesuítas, que eles vão estabelecer e enviar pelo mundo, e aí vão vir com as embarcações a partir de Portugal, Espanha, e toda aquela corrida mercantilista que está vendo. A gente vai ter o Tribunal de Santo Ofício. Por quê? Porque, além disso, você tem os muçulmanos crescendo. Com os muçulmanos crescendo, a igreja precisa de se estabelecer. Então ela precisa de um exército para proteger as regiões que ela havia conquistado anteriormente. Ela cria um exército interno da igreja, que é o Tribunal de Santo Ofício, que vão ser os templários, que vão começar a conquistar as regiões, vão, enfim, matar. Era um momento de crescimento, né, de todos os lados, né, tanto econômico, tanto de religiões.
Era um momento que o mundo estava se expandindo de uma forma de conhecimento que, digamos que era uma explosão de conhecimento naquele momento, né? Então imagina principalmente pro pessoal que estava fazendo a contra-reforma, quem estava se convertendo para o muçulmano, para os muçulmanos, e para quem já tinha aceitado na reforma. Então meio que estava gerando umas intrigas boas ali, não A igreja perde seu poder totalmente e o mundo se torna um mundo diferente. Se torna um mundo totalmente... Agora você tem... Apesar que isso afeta nos dias de hoje. Afeta, com certeza afeta. É que a igreja hoje ainda está passando por uma reforma. Exatamente. Né? A própria igreja católica está passando por um processo de reforma e a nossa igreja está precisando passar por um processo de reforma. Né? É difícil. Além disso, tem os elementos que a igreja cria uma série de livros que não poderão ser lidos, né? Que aí são os indexes, que são os livros proibidos pela igreja. E aí vai ter uma queima enorme de livros. Só que é um processo que não vai surtir muito efeito, porque a gente está vivendo ali o iluminismo, a volta ao antropocentrismo, né? Então o homem está buscando pelo conhecimento e a igreja ela vem na contramão. Vai ter alguns resultados, a igreja consegue se manter, consegue se reestruturar, porém o efeito principal, que é o efeito protestante, a onda protestante já veio. É forte, né? Não tem mais como retroceder. O que você vai ter vai ser os conflitos posteriores. No Brasil mesmo, uma boa parte do tempo ela foi católica, mas de alguns anos para cá ela se tornou mais forte e protestante. Sim, a gente tem muitos conflitos. Se vocês lerem o Diário dos Pioneiros, eles contam a história do falecimento de uma das filhas, que no Brasil eles não puderam enterrar, porque eles eram considerados protestantes, e protestante não era enterrado em cemitério católico, então eles eram considerados pagãos, eles tiveram que enterrar a criança em outro lugar porque não podiam utilizar desse território. A igreja ela vai entrar no Brasil a partir dos imigrantes que vão vir aqui para trabalhar, então você vai ter imigrantes portugueses vindo para o Brasil, aí vem uma igreja portuguesa, imigrantes alemãos, vem uma igreja alemã, imigrantes italianos, vem uma igreja italiana. Quando nasce uma igreja brasileira? A partir do momento que, de 1900 lá, na Rua Azusa, você tem pessoas que são suecos, eles vêm para o Brasil e ao virem para o Brasil pregam a doutrina aqui, a gente começa a ter pastores brasileiros sendo levantados e nasce uma igreja brasileira, a Igreja Assembleia de Deus. Então a primeira igreja brasileira a nascer, ela nasce com o movimento pentecostal. Você vai ter a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor, a Casa da Bênção, que elas são as primeiras igrejas brasileiras a nascerem. Isso aí a gente está falando de menos de 100 anos. Isso começou a partir da Igreja Batista no Brasil? A Igreja Batista é uma igreja importada, Sim. Vamos dizer assim. Né? Igreja Presbiteriana, igreja importada. A Igreja Luterana, igreja importada. Da Igreja Batista vai ter ali, em função da dissensão pelo batismo ou não do Espírito Santo, falar em línguas e a continuidade dos dons, uma ruptura. E aí começa a nascer assim, como todas as vertentes, nasce uma nova igreja. Então a gente tem origem na Igreja Batista, a gente vai ter uma tradição, que a gente chama de tradição wesleyana, né? Que é dos puritanos. Essa tradição é o que, por exemplo, nós temos uma discussão grande aqui, se o crente pode beber ou não. E você tem algumas denominações que permitem a bebida. Por que os assembleanos não fazem isso? Porque a nossa tradição é uma tradição puritana, a gente vem de uma linha que é wesleyana, de John Wesley, que cria na segunda bênção, que a gente chama, que era o batismo com o Espírito Santo. Isso vem a partir dos avivalistas, que Daniel Berg, Gunnar Wing, eles são grandes avivalistas que vão trazer uma transformação para a nossa igreja. E desses daí, a partir do momento que nós temos pastores brasileiros sendo consagrados, nasce uma igreja brasileira. Mas isso, como eu disse, há menos de 100 anos. Então, assim, o protestantismo no Brasil é extremamente novo. Ele é muito, muito novo. Diferente da Europa ou de países como os Estados Unidos que nascem protestantes. Sim. É outro mundo. Uma pergunta um pouco mais difícil. A região ali oriental, Japão, China, chegou a atingir eles o protestantismo ou acabou que ali ficou meio que um território fechado, não entrou? O que acontece ali é que eles vão receber, a partir do cisma do Oriente, que a gente chama, de 1300, 1400, antes de ter a reforma, eles vão receber a igreja católica, sem ser a católica apostólica romana, e sem a igreja ortodoxa. Lembra do padre do atual presidente? Sim. Pois bem, este padre pertence a esta denominação, por exemplo, que é a igreja que vai se alastrar por ali. Quando esses países vão receber o protestantismo? A partir do momento das missões.
quando a gente tiver o crescimento com as missões, a gente vai ter grandes missionários entrando ali, então eles vão entrar pela costa da Ásia, vão fazer a primeira parte de missões, porque a gente teve grandes ondas de missões. A gente teve a primeira onda de missões, que foi as missões pelas ondas costeiras. Então, chegava-se um navio com um missionário dentro e ele começava a evangelizar. Então, vai começar a evangelizar pela China. A gente vai ter Moody, que é um grande missionário, ele vai começar a fazer evangelização pelas partes costeiras da China. A segunda onda de missão vai ser a partir do momento que tem uma missão instalada, eles vão começar a entrar para os interiores. E isso também não tem mais de 200 anos. É muito, muito recente. E aí a terceira onda de missões, que talvez seja a onda que nós estamos vivendo, que são as missões para as etnias. Então são para os povos não descobertos ou índios, povos que ainda não são conhecidos. Talvez seja essa onda que a gente está vivendo. Então tudo isso é um período ainda de 200 anos no máximo. Essas regiões, só para complementar aqui e fechar a tua pergunta, elas vão receber a reforma protestante através dos missionários. E voltando um pouquinho na história, falando sobre as solas. Quem que escreveu essas solas? Quem que desenvolveu? Como que foi a criação? Legal. As solas são consideradas a base teológica da reforma. Então a reforma ela acontece de forma social, ela acontece ali como um movimento religioso, mas teologicamente ela vai ter alguns fundamentos. Ela não foi construída por Lutero, não foi construída por Calvino, ela vai ser compilada posteriormente. Existe um livro de Franklin Ferreira chamado Fundamentos da Reforma Protestante, que trabalha nas 5 solas, e ele vai explicar isso melhor. Ela é construída bem depois, por um grupo de teólogos que vai analisar como se deu o processo da reforma, seja por Zwingli, seja por Calvino, seja por Lutero, e eles vão entender que existia uma linha que vinculava, uma amálgama, uma base. Essa base ela vai ser fruto da insatisfação. Então você vai ter a primeira sola, vou usar a minha cola, tá? Sola fide, que é somente pela fé. Sim. Nesse sentido, somente pela fé, por quê? Vamos lá, sola Cristo, somente por Cristo. Você tinha várias outras formas de receber a salvação. Então você tinha mediadores, o sacerdote era o mediador, um santo era o mediador, e aí dentro disso, a igreja, inclusive Lutero dentro das suas teses, vai dizer, olha, não precisa de mediador. Cristo é o único mediador, é ele que foi o sumo sacerdote, rompeu o véu de divisão que existia contra nós. Então nasce a primeira sola e todo mundo da reforma, todos os reformadores têm o mesmo raciocínio, porque eles estão olhando ali que a igreja estabelecia mediadores, seja o bispo, arcebispo, sacerdote, Maria ou qualquer outro, eles falam, isso não é bíblico. Então a partir daí nasce a primeira sola, que é somente por Cristo. A segunda sola vai ser sola gratia, que é somente pela salvação, ou seja, somente pela graça. A salvação ela não vai ser concedida por nenhum outro tipo, seja pela peregrinação que o pessoal fazia, subir a escada lá, 200 degraus de joelho, seja pelo pagamento de indulgência. A única coisa que pode adquirir, comprar a salvação para o homem é o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo. Por isso que somente pela graça o homem a receberia e não por um processo de indulgências. Somente pela fé. A forma como o homem é justificado é mediante a fé, que é o texto de Romanos 1:17, que o apóstolo Paulo vai citar isso. Por quê? Porque não existe nenhum outro elemento de se alcançar essa justificação, esse aceite. Não é comprando um pedacinho no céu que eu sou justificado e declarado aceito no céu. E por fim, somente a Deus glória, porque o Papa tinha esse poder, o Papa recebia glória, era ovacionado. Ave Maria, é uma glorificação. E a igreja entende que isso estava errado. Então ela estabelece como pilar que somente a Deus seria dada toda a glória. E a glória de Deus não se divide com ninguém. Esses 5 elementos, então só frisando aqui, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e faltou só a escritura, né? Somente a escritura, porque a igreja tinha dogmas. Então a igreja tinha lá a bula papal que dizia uma coisa, tinha a tradição católica que dizia outra coisa, e entendendo-se por ali, chegava a um interpretamento da escritura, uma interpretação da escritura totalmente divergente da realidade. Então eles criavam heresias. A partir daí os reformadores falam, não, a nossa única base de fé doutrinária vai ser somente as escrituras. Somente as escrituras e somente a Deus toda a glória, que aí estabelece, tira a figura papal como uma figura de autoridade, lembrando que nossos líderes merecem respeito. Todavia, toda a glória é somente a Deus. Amém. E sobre as solas ainda. Então elas não foram feitas na mesma época da reforma, elas foram feitas anos depois ou foi no mesmo período, mas só não foi feita por Lutero? Não, elas foram vivenciadas na teologia de todos.
Porém, a compilação de que essas seriam as bases da reforma foram bem depois. Existe uma declaração a declaração de Cambridge. Quem quiser consultar depois pode dar uma olhada. Foi feita uma aliança evangélica confessional. Essa aliança evangélica fez um retrocesso da reforma protestante e começou a analisar quais eram os pilares, quais eram as bases. E aí eles perceberam que no discurso de todos os reformadores tinham esses confrontamentos com a igreja, que são os 5 pontos de ruptura, de erro. Primeiro, se colocar outro lugar no lugar da escritura. Isso aí já era as heresias que a igreja tinha. Tirar a glória de Deus e dar a glória para os homens. Você tirar o efeito da fé para a justificação e colocar qualquer outro elemento. Tirar Cristo do centro da salvação do homem e deixar que essa salvação seja feita por qualquer outra coisa. E então, com base nisso, todos os reformadores enxergaram isso, só que você não tinha isso estruturado como 5 solas. Todo mundo, uma cartilhinha onde falava, olha, qual é a base da reforma? Ó, pega aqui, vai ser as 5 solas. Não se tive essa compilação. Essa compilação foi bem posterior. Agora, fazendo um paralelo agora para os dias atuais. Não sei se faz assim para a reforma, mas alguns anos atrás, a igreja, falando dos dias atuais aí, a igreja ela seguia um jeito, uma linha. Só que ao longo do tempo a gente percebe que a igreja ela vem se transformando. Isso seria uma nova reforma assim, invisível ou é justamente o cumprimento das escrituras? Do amor se esfriar? Pra mim ela está se deteriorando do ela que se reformando. Exato. Ó, é fato. Bom, toda vez que a igreja ela se aparta das escrituras e ela passa a colocar seja o homem ou convicções outras no centro, ela vai se deteriorar. Se você olhar, toda vez que a igreja se une com o Estado, ela se deteriora. Você pega isso no Antigo Testamento, você vai ter essa união de igreja e Estado, ela é deficitária. E a igreja perde seu papel profético. Sem falar que a falta de conhecimento, a Bíblia diz que a falta de conhecimento, ela faz muito mal, né? O povo se perde por falta de conhecimento. Então hoje o estado que a igreja está, vamos dizer assim, de erros doutrinários, é porque ela se distanciou das escrituras e deixou que outros falassem por ela. Então ela, ao invés da pessoa buscar uma aproximação, vou ler a Bíblia para entender o que ela fala desse determinado assunto, ela escuta o que determinado guru, líder ou internauta diz sobre aquele tema. Né? Então ela já começa errando aí. Quando ela deixa de ser sal da terra e luz do mundo e ter o seu papel pautado para mostrar aquilo que é equívoco, aquilo que é erro e aquilo que é contra a palavra e comer na mesa de Jezabel, ela já se deteriora também. Então a igreja, o Estado, pensando do lado negativo, tá? O que a igreja tem vivenciado hoje, esse esfriamento moral, cristão que nós temos vivido, esse secularismo, nós podemos usar esse termo, né? A igreja se adaptando aos padrões do mundo, não é se adaptar no sentido de modernidade, porque isso faz parte do processo, né? Bíblia no celular. Não tem como fugir, né? Faz parte do processo, faz parte da modernidade. Isso ainda é pecado, né? Assim, se Jesus tivesse celular, ele estava lá com o Twitter, Facebook, Instagram. Não quero ser herege aqui, Deus me perdoe. Mas Jesus certamente ele utilizaria os meios sociais para evangelizar. Ele utilizou de parábola, que era um elemento social muito comum para poder pregar o evangelho, né? Então, os métodos modernos, eles não são algo negativo para a igreja, assim como a imprensa não foi ruim para a igreja. O problema é quando a igreja se distancia da palavra, e aí ela para de seguir princípios e padrões e vai seguir outras coisas, né? Lê outras cartilhas. Ela tira a vista da Bíblia, da palavra, e já vai para o mundo, né? É que nem tem muita pessoa que acha que se utilizar as coisas que o mundo utiliza para evangelizar, isso vai dar certo. A pessoa vai chegar aqui, ela não vai ter sustentabilidade, porque ela vai enxergar uma coisa na pessoa que evangelizou. Ela não veio por aquilo, né? Ela veio por um alimento que não é a palavra. Então, quando ela chega aqui e não tiver aquele alimento, ela vai embora. Mas deixa eu falar algo positivo no meio disso. Por exemplo, nós crentes, assembleanos, protestantes, pentecostais, éramos muito criticados pela falta de conhecimento na palavra. E eu estou vendo isso se inverter. Porque se nós pegamos irmãos que se dizem reformados, nós somos reformados, mas existe uma lógica de doutrina reformada que nós não seguimos. Nós somos reformados, mas de uma linha pentecostal, de uma linha armeniana, que é uma outra perspectiva teológica daquilo que aqueles que se dizem reformados seguem hoje. Mas nossa igreja nasce da reforma, isso aí não tem como questionar. Mas eu tenho visto, por exemplo, muitos irmãos se levantarem com domínio profundo da palavra, fazendo inclusive
pregações expositivas, que é aquela pregação que você pega o texto bíblico e expõe versículo por versículo, ao invés de ficar contando história da carochinha, não sei o que, receba, né? Obviamente, a gente crê no batismo com o Espírito Santo e na atuação dele de forma especial. Mas, em contrapartida, eu entendo que nós temos jovens despertados para a palavra. E talvez seja para esse momento, que a igreja está num momento de deterioração e precisam de se levantar novos Luteros, novos Zwinglios e novos Calvinos para dizer, opa, vamos voltar à centralidade do Evangelho. Não vamos nos perder com o que o mundo está Na oferecendo. verdade, está parecendo um ciclo, né? Logo depois de Atos, né, a igreja começa a entrar em decadência, né? Porque aí o pessoal começa a pegar muito os seus achismos, começa a misturar coisa pagã com as coisas de Deus, começa a trazer o fogo estranho. Fogo estranho, não é? Tudo, Tanto que a gente... um exemplo claro são as igrejas neopentecostais, que tem a toalha ungida, tem... As indulgências modernas, né? Colocar o copinho em cima da TV para orar. Então o pessoal acaba pegando... É o ciclo, né? Parece que passou, reformou, alinhou ali as coisas, aí depois começa a desandar tudo de novo. Eu acho que é uma permissão de Deus para que a gente enxergue que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Retroceder. Eu acho que a igreja, às vezes, ela acaba ultrapassando o que não é para ultrapassar. Concordo plenamente nesse sentido. E Deus sabe como agir, né? Com certeza. Deus manda Nabucodonosor invadir Israel. Ele foi amando de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor, estrangeiro, pagão, invadisse Israel, para que o povo de Israel tomasse consciência dos seus erros e dos seus delitos. A igreja talvez precise de um chacoalho nesse sentido, né? O rumo que a igreja tem andado perdeu-se. Jesus diz, né? Se o sal perdeu o seu efeito, para que serve? A não ser lançado e pisado para os homens. Exatamente. Então a igreja não pode perder o seu papel, deixar de ser quem é. Nós precisamos de despertar para isso. E ora a Deus que se levantem reformadores novos aí para esta geração. Eu entendo que existe um grande avivamento. Eu sou um dos caras que crê que essa geração é a geração do arrebatamento, que existe um grande avivamento, um despertar de Deus para a nossa nação. Temos vivenciado isso de forma micro. Cara, tem projetos evangelísticos, você mesmo, né, Matheus? Tinha um projeto aqui de evangelização muito forte, que não dependia de liderança, autônomo, assim. Então, tem vários jovens fazendo isso e cada um pode ser um reformador onde quer que esteja. Seja na escola, dentro de casa, com o seu amigo. A maior forma de evangelizar é o evangelismo pessoal. A partir do momento que você faz isso de forma clara, contundente, com o teu testemunho, principalmente, né, você consegue transformar a sociedade ao seu redor. Não me lembro se foi Lutero ou Calvino que disse, perguntaram para ele assim, o que eu posso fazer para ser um bom cristão? Foi para Lutero. E aí ele respondeu, o que você faz? A pessoa respondeu, sou sapateiro. Então ele falou, faço o melhor sapato para a glória de Deus. Então no dia a dia, nós podemos, isso aí eu sempre digo, ser um membro funcional do corpo de Cristo. E fazendo isso, nós faremos uma pequena reforma todos os dias. Tudo para a glória de Deus, né? Sempre. Todo o nosso trabalho, por mais simples que seja, se for feito para Deus, né? Porque tudo que fizerdes, fazei com o seu coração, como se fosse para o Senhor. Quer comer, Então, beber e tudo que façamos para a glória de Deus. É porque somos feitos para a honra e a glória do Senhor. Então, se a gente faz algo que não está sendo para glorificar Deus, já está errado. Então essa é a nossa base. Concordo. Inclusive o retiro dos jovens vai ser intencionais, Exatamente. criados para a glória de Deus. Exatamente. Se você não se inscreveu, se inscreva! Amém. Então vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora, pulando um pouquinho a parte da reforma, conversar um pouquinho com o Cleverson, Epa. coordenador da O Uma. Cleverson Essa é líder. minha? Todinha sua. Conta pra gente como que surgiu aí que você foi chamado para a liderança Grande da oportunidade. Umadesp. Eita. Olha, vamos lá, faz tempo, hein? Acho que já tá fazendo uma década quase, mais de uma década. Na verdade, graças a Deus, assim, eu sempre sou filho de... Meus pais são crentes, meu pai se converteu no meu nascimento, nasci com algumas debilidades físicas, vim a óbito no meu nascimento, e uma das coisas que o meu pai prometeu a Deus foi que se Deus me devolvesse a vida, ele voltaria para a igreja. E aí foi o que aconteceu. Deus me devolveu a vida e meu pai retornou para a igreja. E a partir desse momento nasci e fui criado em berço evangélico, como se diz. Em alguns momentos da vida a gente tem uma decisão, né? Eu presenciei recentemente uma criança, filha de crente,
no final da pregação veio e aceitou Jesus. Eu achei aquilo lindo. Eu não fiz isso, não sou desses crentes que fiz isso. Acho bonito o pai que ensina isso, mas minha convicção foi mais, em algum momento da nossa vida lá, meus pais tomaram uma decisão de irem para uma igreja diferente, e eu decidi permanecer onde estava, e ali decidi caminhar com minhas próprias pernas, e foi onde eu tive aquele conhecimento perfeito de quem Deus é. Perfeito, não nas minhas limitações, imperfeito, mas ele é perfeito. Tive aquele conhecimento de quem Deus é, e a partir daí eu comecei a atuar no departamento jovem. Então minha primeira liderança com jovens foi numa igreja onde meu pai pastoreava com 16 anos de idade. Eu liderava a gente com 20, 30 anos de idade, eu tendo 16 anos de idade. Comecei a trabalhar e fui convidado para trabalhar na secretaria de um departamento que existia há muito tempo atrás, que era o Madecasp na época. A partir daí fui desenvolvendo secretaria, tesouraria, assumi vice-liderança, e quando nós tivemos uma multiplicação de setores aqui, me foi otorgada a responsabilidade de atuar com o departamento jovens, onde nós estamos aí até hoje. Maravilha. Vocês estão com um acampamento aí, quer falar um pouquinho aí, aproveitar Opa, vamos aproveitar o então, momento. né? Olha aí. Bom, nós teremos agora dia 4, 5 e 6 o retiro, né? O nosso Acampa Uma, a Umadeb, a gente que representa a Umadeb, e a gente está fazendo esse retiro com os jovens. E aí nós convidamos 3 palestrantes, 4 pessoas, na verdade, 4 atuações diferentes ali, né? O primeiro convidado nosso para estar lá no nosso retiro vai ser o pastor Jean Dave, que é um pastor abençoado aqui do nosso setor, os irmãos conhecem. À noite nós vamos estar com o pastor Carlos José, se eu não me engano, que é um dos pastores que representa a visão mundial de evangelização, já enviou mais de 1.200 missionários para o campo, vai estar lá conosco. No domingo de manhã vai estar o Marcos Santos, que é um amigo coordenador nosso também, e na parte da tarde a gente vai ter o Giovanni Si, a companhia de teatro Giovanni Si conosco lá ministrando para as nossas vidas. Quem quiser, entre em contato conosco, aí depois a gente passa o link para os irmãos, enfim. Está aberto, ainda estamos recebendo inscrições, temos 8 vagas, então corre aí. É pra fechar agora. Para fechar agora. No Pix. Vou colocar aí 8 no link vagas. de inscrição aí. Já é um retiro que a gente faz anualmente, a gente tem colhido bons testemunhos, né? Seja testemunhos de convicção de vida, porque lá a gente faz trabalho também de discipulado. A gente sabe que a nossa igreja tem uma forma de trabalhar. Então, quando a gente tem algo diferente, algo novo para apresentar para os nossos jovens, a gente utiliza esses trabalhos. Então, a gente faz um trabalho de discipulado, faz um relógio moraviano. Fica aqui uma dica para vocês falar sobre os morávios, viu? Faça um podcast sobre os morávios. O relógio moraviano é aquele relógio de 24 horas de oração que nasce com os morávios. A gente tem um relógio moraviano que a gente desenvolve lá com eles, além das atividades de interação e suporte em grupo. A gente se baseia em 3 pilares: comunhão com Deus, comunhão com o próximo e missão para com o mundo, que é o nosso, como eu posso dizer, a nossa missão dentro do trabalho com os jovens, que é o que a gente entende que tem que ser feito: relacionamento com Deus, com o próximo, e a partir daí eu sou impulsionado para fazer para com o mundo. E aí a gente trabalha em cima desses 3 pilares dentro do nosso retiro lá do acampamento. Todos ficam à vontade, convidados para poderem participar com a gente e acompanhar nas redes sociais, né? No Instagram da Umadeb a gente vai estar compartilhando o que vai estar acontecendo lá, e tem um grupo especial para quem for participar, que a gente também vai estar compartilhando com os que estão aqui fora o que vai estar acontecendo lá dentro. Será de nível setorial ou... Setorial, varão. Tá bom. Internacional, se quiser. Meu Deus. Só vir. Na verdade, a gente está com o pessoal de Barueri vindo, setor 10, pessoal de Alphaville, setor 70, acho que setor 35 deve ter alguém, mas está com outros setores também participando. Então é É aberto. interessante, né? Aberto. É Tem gente interessante. da Batista que vai participar, tem alguns irmãos que vão receber lá uma oração forte nossa também para ver se entra no prumo. Então vai ter bastante gente. Sabe aqueles memes lá que a várias pessoa tá denominações. dormindo, aí a mãe tá aqui assim, ó. Ô Senhor, abre os Vai olhos. ser assim. Manda um raio igual mandou Paulo Lutero pra ele acordar, Senhor. Tipo vai assim. ter que jejuar pra ir pra esse retiro aí, senão não Você vai estar rola lá, não. né, Matheus? Vou. Amém. Eu e a Ele vai estar orando e jejuando, viu, irmão? Você vai estar preparado. Pode ir à vontade. Amém. Cleberson. Queremos uma palavra para os jovens, que hoje envolve os jovens, e para os adolescentes do nosso setor e a campo do Belém. Amém. Diretamente do líder Keké. Chique. Agradeço. Agradeço. Bom, baseado no tema que a gente teve aqui e pensando no que está por vir, nós temos uma grande promessa. A última reforma está para acontecer. Não é uma reforma humana, não é uma reforma que depende de nós. É uma reforma que, no som da trombeta, no alarido de Deus,
nós veremos a última reforma acontecer na sociedade, onde Deus transformará o mundo, onde nós teremos um novo reino sendo estabelecido e lá não haverá choro, pranto e nem dor. A minha oração é que nós possamos participar e acelerar esse processo, que como jovens, adolescentes, possamos impulsionar para que este mundo conheça este reino que já está aqui, mas ainda não chegou. Jesus disse que o reino de Deus está entre vós, mas ele é um reino vindouro. Então eu espero essa última reforma e oro a Deus para que você também possa esperar essa última reforma chegar e fazer por onde. Amém. Depois dessa eu até aceitava Jesus nos comentários, hein? Meu Deus. Amém. Muito obrigado por todo o conhecimento aí que você dividiu conosco. E a gente pretende aí mais futuramente chamar para um podcast para saber o seu testemunho, para você contar na íntegra, né? Hoje foi só uma palhinha, né? Mas sim. em breve a gente vai marcar aí para ser um completo. Amém, eu agradeço. Agradeço a todos, agradeço a equipe do Creio. Quero fazer menção da Denise aqui, pode? Amém, Com fica à certeza. vontade. Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho, pela parceria e oramos também pela vida de vocês, porque somos um corpo. A gente tem uma das frases, né? A Almadeb, ela é feita de união, reino e poder. A união é fundamental. Sejamos um em Cristo, foi o que Cristo disse, né? Sim. Nós seremos conhecidos como discípulo dele quando formos um. Então é uma alegria estar aqui e eu estendo aqui meu agradecimento, meu abraço a Denise representando todos os adolescentes desse setor. Amém. Se não fazer menção, ela bate na gente depois. Brincadeira. Gente, muito obrigado aí por ter acompanhado até aqui, por não ter desistido. Curte, comenta, compartilha. Não esqueça de se inscrever e compartilhar, porque assim estará fazendo missões juntamente conosco. Amém? Gente, Deus abençoe. Deus abençoe.